tratar das determinações formais e das determinações específicas do capital fixo e do capital circulante. A gente viu que lá no livro 1, então, a gente sabe que Marx trabalha com o conceito também de capital constante e de capital variável. A gente sabe que capital constante, né, se refere a máquinas e matérias-primas, e o capital variável se refere à força de trabalho. Só que aqui a gente está tratando da questão da circulação do capital. Então, quando a gente fala de questão de circulação do capital, a gente coloca também os conceitos de capital fixo e de capital circulante. Então, para início de conversa, esses conceitos, né, que depois a gente vai chegar nas determinações específicas. Mas, tanto do ponto de vista formal quanto do ponto de vista específico, né, capital fixo e capital circulante, está se referindo à forma de como o valor do capital circula. Então, o começo do texto, né, o primeiro ponto, o texto está dividido em pontos. No ponto 1, ele vai tratar das determinações formais, né, desse capital. Então, o Marx ele vai analisar uma diferença conceitual entre capital fixo e capital circulante. Então, a valorização constitui apenas uma etapa do circuito do capital, ou seja, a valorização ela acontece na etapa produtiva do capital. E aí, considerada como um todo, né, que a gente viu, a produção capitalista exige uma alternância constante entre as fases de produção e as fases de circulação, ambas formando uma unidade. Então, o capital é um valor em processo, né, é um valor que se transforma, que ele está em capital monetário, está em capital produtivo, está em capital mercadoria, novamente volta para capital dinheiro, mas que é capital em cada um desses momentos. Por que em cada um desses momentos? Porque esses momentos fazem parte de valorização e de realização do valor adiantado no início do processo capitalista de produção. Então, logo, né, considerando que o capital ele é um processo, né, e esse processo ele é todo circulação, o capital circulante, né, não é inicialmente uma forma especial do capital. É o próprio capital na condição de sujeito do movimento descrito, movimento que é o próprio capital em processo de valorização. Então, veja, dentro da dinâmica do processo de valorização do capital, todo capital é circulante. Né? Todavia, o capital não é só unidade de produção e de circulação, é também a sua diferença, né? Que a gente discutiu no capítulo anterior. Enquanto o capital permanece no processo de produção, ele não é capaz de circular e está virtualmente desvalorizado. Virtualmente, né? Porque realmente ele está valorizado. E enquanto permanece na esfera da circulação, né, para ser transformado em dinheiro, ele não está em condições de produzir e de criar mais-valia e, portanto, não está engajado como capital. Né? É aquilo que o autor quer dizer, que o capital ele é processo de produção, de circulação e também a sua diferença. É nesse sentido, do ponto de vista de circulação do valor. E aí, então, sintetizando, né, como sujeito que percorre todas as fases, como unidade em movimento, veja só, unidade, pegando todas as fases, tanto as fases de circulação quanto as fases de produção. Pegando essa unidade, pegando esse processo, o capital é capital circulante. Confinado em qualquer uma dessas fases, aprisionado em suas separações, é capital fixado, é capital comprometido. Quer dizer, se você analisar uma etapa de forma individual, então a gente vai dizer que o capital ele está fixado no processo produtivo e depois a gente vai dizer que o capital ele está fixado no processo de circulação. Então, disso, né, a diferença entre capital fixo, né, capital circulante e capital fixo, expressa o fato de que o capital existe sob ambas as determinações. Né?
Tanto o capital pode ser fixo, como o capital pode ser circulante. Então, primeiro, como unidade do processo, né, o capital, ele é capital circulante, unidade do processo, todo o valor ele tem que circular. E em seguida, como fase específica deste, se por acaso se referir apenas à fase produtiva, o capital está fixado ali. Se referir apenas à fase de circulação, o capital está fixado naquela fase. Então, tanto a continuidade como a interrupção dessa continuidade são inerentes à determinação do capital como circulante em processo. Então, isso significa do ponto de vista, formal, né? Do ponto de vista da forma, né? Uma formalização abstrata para se entender o movimento do capital. Não se trata, pois, de dois tipos especiais de capital, mas de diferentes determinações formais do mesmo capital. O mesmo capital pode aparecer em ambas as determinações. Enquanto uma parte está imobilizada, a outra circula. Né? O ciclo do capital já mostra isso. O fato do capital se dividir nessas duas determinações contradiz, então, a sua tendência à maior valorização possível, e o capital inventa artifícios para abreviar a fase da fixidez, né? Ou seja, tanto nessa fase de fixidez, seja a fase produtiva quanto a fase de circulação, o capital ele vai buscar sempre abreviar esse tempo. E, por outro lado, em lugar da coexistência temporal de ambas as determinações, essas se alternam. Né? Então, dito isso, né, o autor fala que é importante, então, a gente compreender essas determinações formais de capital circulante e de capital fixo, como determinações formais do capital em geral. Né? Ou seja, do capital em geral, do capital considerado como unidade, né? Considerado como processo. A gente tem que considerar essa determinação sob pena de se tornar incompreensível muitos fenômenos, né, que se passam na economia burguesa, aqui pegando aquela parte lá da crítica de Marx. Então, dito essa conceituação formal de capital circulante e de capital fixo, né, no ponto 2, agora sim, ele vai tratar das determinações específicas. Então, o que é essas determinações específicas de capital fixo e capital circulante? Ao ser encarado, o processo de circulação propriamente dito, ou seja, o movimento do capital fora da fase produtiva, a distinção entre capital fixo e capital circulante se torna insuficiente. Então, a gente vai ter que saber o que é mesmo do ponto de vista específico. Então, do ponto de vista específico, os diversos componentes do capital circulam de modo diferente e apresentam diferentes tempos de rotação, no que diz respeito à circulação do valor. Então, veja, do ponto de vista de circulação do valor do capital, a gente destaca aqui no exemplo que tem o seguinte, que tem os meios de trabalho, que é uma máquina, por exemplo, também um prédio é um meio de trabalho, mas aqui é uma máquina. Os meios de trabalho, uma máquina, nunca abandonam o seu lugar da produção. Permanecem fixados nesse lugar. Só seu valor circula ao transferir-se sucessivamente e por partes ao produto. Os demais meios de produção, matérias-primas, assim como o capital adiantado na compra da força de trabalho, circulam de modo diferente. Quer dizer, vou exemplificar agora com a questão da camisa, né? Eu estou produzindo camisa, então eu tenho uma máquina né? Eu sou serigrafista, eu vou ter uma máquina lá para colocar a camisa, para fazer o desenho, aquela coisa toda. Então, digamos que essa máquina, né, ela é capaz durante o tempo de vida útil dela, digamos que seja de 5 anos, né? Que essa máquina ela tenha 5 anos de duração, ela vai produzir 5.000 camisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que por ano, né, sai 1/5 do valor daquela máquina. Então,
1.000 camisas equivale a 1/5 do valor da máquina, né? Saiu naquelas camisas. Já os outros produtos, né, como a matéria-prima e a mão de obra, ela sai diferente, ou seja, ela saiu a partir do momento que eu criei a mercadoria. Então, eu tenho lá a máquina e durante o ano vai produzir 1.000 camisas. Então, se por acaso for consideração do ponto de vista anual, então, no final do ano, circulou a matéria-prima que eu comprei, né, as camisas, né, as camisas ou o tecido para costurar essa camisa, não sei. Circulou esse valor todinho dessa matéria-prima e circulou também a força de trabalho de 3 trabalhadores, né, uma serigrafia pequena, que eu contratei. Né? Os caras trabalharam o ano, então eles receberam esses 12 meses. Então, veja, do ponto de vista do valor, né, então, do ponto de vista do valor dessa mercadoria, a máquina, ela nunca abandona o lugar da produção. Ela vai estar lá, dentro do prédio, até se acabar. Né? Ou até se acabar, ou então ficar obsoleto. Né? Eu ser engolido pela concorrência e para poder eu sobreviver, eu vou ter que, a máquina com 2 anos de uso, eu vou ter que descartar e comprar outra. Mas ela sempre vai estar lá, naquele local. Né? Então, ela é um meio de trabalho, nunca abandona o lugar da produção. Já as outras fontes, matéria-prima e mão de obra, quando você finaliza a mercadoria, circulou de uma vez aquele valor. Então, veja, em virtude desse diferente modo de circulação, os primeiros, ou seja, os meios de trabalho, no caso aqui do exemplo, as máquinas, assumem a forma de capital fixo, enquanto os demais, ou seja, matérias-primas e força de trabalho, de capital circulante. Então, veja, isso aqui são as determinações específicas do capital fixo e do capital circulante. Então, a chave é a gente observar isso do ponto de vista de circulação do valor. Ok? Então, antes, né, capital fixo e circulante apresentavam como diferenças transitórias do capital, né, do ponto de vista formal. Agora, essas determinações de capital fixo e capital circulante são modos de existência especiais do capital em 2 tipos particulares de capital. E aí, quando se considera um capital em determinado setor produtivo, esse capital se apresenta segmentado nessas 2 porções, dividindo-se em determinada proporção nesses 2 tipos de capital. Ou seja, dependendo do tipo de negócio em que o capitalista está. Possa ser que o meu negócio seja maior do que uma serigrafia, e no lugar de uma máquina eu tenha 2 ou 3 máquinas. Né? Então, isso depende muito do tipo do ramo de negócio em que eu estou metido. Ser fixo ou circulante se apresenta agora com uma determinação específica particular do capital que se soma ao seu caráter geral. Né? Esse caráter geral é de sempre buscar a valorização do valor. Então, com as categorias de capital circulante, né? Capital que é o fluido, e de capital fixo, a relação entre os valores, né? Entre os fatores, aliás, que só era uma relação quantitativa, agora se apresenta como uma diferença qualitativa do próprio capital. Diferença essa que determina o seu movimento total de rotação. Então, veja, enquanto que no capítulo anterior, né, foi discutido só a questão do tempo de produção e a questão do tempo de circulação, nesse capítulo, né, com a determinação específica do capital, a gente está vendo que a forma como esse capital se divide em fixo e circulante é uma diferença importante que determina o seu movimento total, ou seja, a sua rotação completa. E aí, mais uma vez, se referindo à questão do exemplo anterior discutido, um capital ele só é fixo na medida em que, no processo de produção, adota materialmente a forma de meio de trabalho. Então, por exemplo, a máquina.
Isso define precisamente a sua maneira de ceder valor ao produto e, portanto, de realizar a sua rotação. Pegando ainda a questão do exemplo, então, se por acaso eu comprei uma máquina e essa máquina ela vai durar 5 anos e que durante o período de vida útil dela ela pode produzir 5.000 camisas, né? Então significa que por ano essa máquina tem capacidade de produzir 1.000 camisas. Então, se por acaso eu usar, né, essa máquina completa, né, esses 5 anos, quando chegar nos 5 anos que ela tiver produzido essas 5.000 camisas, ela vai estar só sucata, e ela não vai prestar mais para produzir nada, mas todo o valor, né, que eu coloquei naquela máquina, ele já circulou. Né? Eu já realizei aquela rotação daquele capital fixo. Bem, e aí nesse terceiro ponto do texto, né, é só uma pequena querela, mas aí o autor ele trata né, vai falar da diferença entre capital fixo e capital circulante que tem nos Grundrisse, né, e que tem no capital. Vocês sabem que os Grundrisse foi uma espécie de grande rascunho, né, que Marx fez do Capital. Então ele escreveu muita coisa nos Grundrisse e depois ele sistematizou esse pensamento e dividiu, né, dividiu nos livros 1, 2 e 3. O livro 1 foi do Capital, foi publicado por Marx, e o livro 2 e o terceiro pelo seu amigo, o Engels. Né? Então, veja só, o que o Rodolfo ele coloca nessa análise, né, é que ele diz que tem uma discussão a respeito se os meios de subsistência do trabalhador eles eram componentes do capital fixo ou do capital circulante. Então, nos Grundrisse, ainda tem essa classificação como capital circulante, em contraposição ao capital fixo, e no Capital, né, no livro do Capital, ele aparece como um dos componentes do capital produtivo. E aí, veja só, como o Capital ele é intitulado A Crítica da Economia Política, né? Então, quando o Marx está escrevendo o Capital, ele sempre faz considerações críticas sobre o Adam Smith, sobre o Ricardo, né, como os principais expoentes, e sobre outros autores aí que ele fala da questão da economia burguesa ou economia vulgar. Mas, enfim, então, o que é que ele considera, né, do Capital? Que tem que considerar o valor gasto com força de trabalho, que transfere o valor e cria mais-valia. Quer dizer, se por acaso eu for dizer que meio de subsistência do trabalhador ele entra totalmente na mercadoria, foi o erro que o Smith cometeu. Né? Quando o Smith está fazendo aquela discussão do valor e trabalha aqueles conceitos de trabalho comandável e trabalho contido, e o Ricardo também pega um pouco desse conceito, mas que eles entram numa rosca, né, digamos assim, que eles não sabem explicar direito, né, a questão da teoria do valor-trabalho. A teoria que nasceu com esses autores, né, com Smith, e que depois foi aprimorada até certo ponto com Ricardo. Mas aí eles não consideraram bem essa questão do fator trabalho e da questão do fator da mais-valia. E esse fator trabalho e fator da mais-valia é o salto qualitativo da análise de Marx em relação aos seus predecessores. Então, com isso, né, o que se considera, né, só para fechar esse ponto, né, esse terceiro ponto explicativo, é que eu não vou considerar o valor dos meios de subsistência do trabalhador. Isso aí é uma coisa do trabalhador. O trabalhador ele consome esses meios de subsistência. Então, o que o capitalista faz é contratar força de trabalho. Aquela força de trabalho que ele utiliza de acordo com a escala do seu setor produtivo, né? Ele tem uma utilização maior ou mais eficiente dessa força de trabalho. Então, dentro desse ponto dessa querela, né, nada a ver questão do meio de subsistência. O que se considera é força de trabalho. Porque se assim não considerar a força de trabalho, mais à frente, quando estiver analisando aquelas diferenças conceituais entre capital constante e capital variável, você não conseguiria chegar e explicar a origem da mais-valia, que foi o que Marx fez. Certo? Então, esse terceiro ponto, eu destaquei essas partes para vocês entenderem o que é que o autor quer dizer com isso, né? Com essa querela, né? Entre meio de subsistência e força de trabalho, se são capital fixo ou capital circulante. Bem,
E aí, no ponto que diz respeito agora a questão da rotação do capital, né, que a gente já viu, né, a determinação específica de capital fixo e capital circulante. O capital fixo é a maquinaria. Então, o autor ele vai ressaltar, né, no ponto 4 do texto, a crescente importância do capital fixo no modo de produção capitalista desenvolvido. Então, o que acontece? Trata-se do desenvolvimento dos meios de trabalho, de modo a convertê-los em maquinaria ou sistema de máquinas. Eu não sei se vocês chegaram a ver no livro 1, né? Eu não sei porque depende muito da metodologia que foi trabalhada pelo professor, da turma, enfim, um bocado de coisa. Mas aí que no livro 1 tinha uma discussão seguinte da questão da manufatura, né? E tem a questão da manufatura, depois tem a grande empresa, né? Tem o artesão, né, que trabalhava individual, aí depois teve a questão da manufatura, que um capitalista ele organizava vários trabalhadores num determinado espaço, e depois teve a questão teve a formação da fábrica, né? Chegou na Revolução Industrial. O que aconteceu nessas etapas? Você teve uma transformação dos meios de trabalho. Então, veja que no começo, os artesãos, eles produziam, né, seja um casaco, uma bota, um vestido, um lençol, uma rede, seja lá o que for, ele tinha os instrumentos de trabalho, né, os instrumentos simples, mas ele tinha. E aí, o que é que o capital faz? Quando o capitalismo avança, aquilo que o trabalhador ele fazia de forma manual, agora ele faz com com uso de máquinas, com uso de equipamentos. Então, é inventado o TA mecânico, a máquina a vapor. O que acontece? Então, em determinada etapa do desenvolvimento capitalista, aqueles meios de trabalho, eles ainda eram operados, né, pelo trabalhador. Então, para poder um TA mecânico, um TA funcionar, né, o trabalhador ele ainda tinha que colocar os fusos no lugar e fazer um movimento complementar ao da máquina. O que acontece? Com o desenvolvimento de modo de produção capitalista, você chega na maquinaria pesada e na grande indústria, e aí o que acontece? Acontece a subsunção total do trabalho ao capital, e agora o trabalhador ele vai ser um apêndice da máquina, né? Que naquele filme, que eu acho que vocês devem ter conhecimento também, do Charlie Chaplin, né? O Tempos Modernos, ele mostra isso, né? Tava lá o cara lá, né? Só apertando parafuso lá da máquina, no fim das contas o cara cai na engrenagem da máquina, e ele não é esmagado pela máquina porque ele é uma das peças, né, da máquina. Então, passa mais ou menos um pouco essa mensagem. Então, quando chega na maquinaria, né, o capital fixo, né, é a própria encarnação do capital. Então, o grande capital é aquele que tem uma grande maquinaria, né, e o trabalhador é apenas uma engrenagem dessa maquinaria. Então, seguindo aqui o texto, né, na maquinaria os meios de trabalho estão transformados no que diz respeito ao seu valor de uso e adequados a uma existência como capital fixo e capital em geral. Quando ele diz de capital em geral, porque o volume de capital, né, de determinado capitalista, ele vai ser medido quase pelo total de máquinas que ele dispõe, né, pelo capital fixo que ele dispõe, né, quantos prédios e quantas máquinas, né, então, depois é que vem os trabalhadores. Então, uma vez inseridos no processo de produção do capital, os meios de trabalho experimentam diversas metamorfoses, né, um pouco dessa história que eu contei, da questão da manufatura até chegar na maquinaria, a última das quais é a máquina, ou melhor, o sistema automático de maquinaria, né. Inventaram no século XX, inventaram a esteira, né? A esteira rolante que permitiu aumentar a eficiência do trabalho, né? Aumentar a escala de produção. Então, por isso, a maquinaria é a forma mais adequada do capital fixo, e o capital fixo é a forma mais adequada para expressar o capital em geral. Então, o desenvolvimento do capital fixo, né, ele pode servir de medida para o nível de produção,
para o nível alcançado pela produção capitalista. Somente quando atingir um certo nível de produtividade é que é possível pegar uma parte crescente do tempo de produção para se produzir meios de produção, né? Quer dizer, nas sociedades industriais altamente desenvolvidas, né, isso aconteceu e acontece, né? Então, você já passou daquele ponto que alguns autores também do pensamento econômico, né, eles citam aquela fase da humanidade onde foi resolvido o fator econômico, né? E aí, que fator econômico é esse, né? É aquela coisa de você já ter um modo de produção desenvolvido, em que aquela escala de necessidades básicas, né, ela é plenamente atendida. Então, isso você tem a resolução do chamado fator econômico da sociedade. Mas no capitalismo, né, a realização desse fator econômico, ele é do capital, né? Então, você não tem um desenvolvimento do modo de produção para atender as necessidades básicas de toda a sociedade. Não. Você tem um desenvolvimento para atender a necessidade do capital. Mas aí o que significa? Uma sociedade altamente desenvolvida, ela vai ter máquinas, né? Ela vai ter bens de produção suficiente para produzir os bens e os bens que determinada sociedade precisa, e ainda vai ter uma acumulação de capital suficiente para você ter máquinas, né, para produzir não mais mercadorias, mas máquinas para produzir máquinas. Né? É o que, numa discussão um pouco à frente de economia, a gente chama do chamado B1 da sociedade, né? O Departamento Produtor de Bens de Produção. Então, isso depende do avanço da sociedade. Só a sociedade que está numa escala industrial avançada é que tem esse B1, né? Esse Departamento de Produção de Meios de Produção, ou seja, máquinas para produzir máquinas. E aí a magnitude do tempo de trabalho empregado na produção do capital fixo depende da produtividade do tempo de trabalho empregado na produção direta de produtos. Isso depende da existência de uma população excedente e de uma produção excedente, né? Depende, em suma, da riqueza, né, de determinada sociedade. Então, a dimensão que o capital fixo já possui e a magnitude relativa de sua produção, na produção global, indica o grau de desenvolvimento da riqueza baseado no modo de produção capitalista. E aí, no ponto 5, né, que vai tratar do ponto de vista bem de exemplificar mesmo, né, qual é a importância, né, do capital fixo no processo de circulação de capital, né, que a importância é essa. Então, veja, qual o impacto, né, que tem o desenvolvimento do capital fixo, traduzido na crescente importância dos valores confinados na forma de maquinaria sobre o processo de circulação do capital. Né? A gente viu no ponto anterior que diz que o desenvolvimento do capital fixo, né, assume praticamente a forma de capital em geral. Então, no caso do capital circulante, né, a reprodução ela é determinada pelo tempo de circulação, e no caso do capital fixo, a circulação ela é determinada pelo tempo em que este é consumido no ato de produção como valor de uso, em sua existência material, ou seja, pelo tempo necessário para se reproduzir esse capital fixo. E aí aquele exemplo que eu mencionei, né, da questão da máquina, do consumo produtivo, aquela coisa toda, aqui também tem o exemplo, né, mais claro, que tem no texto. Essa diferenciação modifica profundamente o tempo de rotação do capital, dividido em circulante e fixo. Né? Então, tem no texto, né, esse exemplo. Considere um capital de 10 mil libras, do qual a metade é capital fixo e a outra metade é capital circulante. E que o capital circulante, ele completa a sua rotação uma vez por ano, enquanto que o capital fixo, né, só o fará em 5 anos, ou seja, só dentro de 5 anos é que aquele capital fixo ele vai circular de forma integral. E aí ele faz um cálculo, né, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, né, um cálculo bem simples. Então, é constatado então que em 20 meses vai girar o capital total de 10 mil libras, embora o capital fixo só se substitua dentro de 5 anos.
Então, esse tempo, né, de 20 meses, né, esse tempo se refere à repetição do processo produtivo e não se refere à reprodução do próprio capital. Ou seja, não quer dizer que quando teve aquela rotação, né, de partes do capital fixo e o capital circulante está sempre girando, não quer dizer que você tirou o seu investimento, né? Se for para utilizar aqui uma expressão mais coloquial. Não significa isso. Então, quando você atinge, né, um valor de rotação que equivale ao valor que foi adiantado inicialmente, né, então o que você tem ali é apenas uma rotação média desse capital. Então, veja, aqui a gente está tratando já de outro conceito. Tem o conceito de rotação total. Rotação total é a soma do tempo de produção e a soma do tempo de circulação do capital. E aqui a gente tem o conceito de rotação média, né? Que é o quê? Que é aquela rotação de parte, né, do capital fixo e de várias vezes do capital circulante, que equivale ao valor do capital adiantado. Então, exemplificando, né, que esse exemplo, né, que foi dado, ilustrando aqui o cálculo que o autor fez, né, que uma parte de vocês também já fizeram, então veja, bem devagar. O exemplo tem um capital de 10 mil, sendo 5 mil de capital fixo, que realiza sua rotação dentro de 5 anos. E a outra metade é o capital circulante, que realiza a sua rotação dentro de 5 anos. Então, veja, qual a rotação média desse capital, né, que a gente vai determinar. A rotação média desse capital, eu vou ver esse cálculo bem simples. Né? Então, dentro de um ano, né, dentro de um ano, a rotação em 12 meses, eu tenho os 5 mil equivalente ao meu capital circulante, mais 1.000 equivalente ao capital fixo. Né? Então, veja, ele vai girar totalmente dentro de 5 anos. Então, significa que dentro de cada ano está girando 1.000 do valor dele. Então, dentro de 12 meses, né, tem um valor, né, um giro de 6 mil. Esse 6 mil dividido, né, por 12 meses, então significa que por mês é girado, né, 500 reais desse capital. E aí, então, a gente pega, para determinar a questão da rotação média, né, pega-se o valor do capital total, de 10 mil, e divide pela rotação por mês, que dá um total de 20 meses. Né? Então, aquele exemplo que o autor colocou, está aí, tá aí o resultado. Então, o que é que a gente tem? Somente após 3 rotações médias, ou seja, 60 meses, é que ocorrerá a rotação do capital total. Então, aquele negócio de dizer, dentro de 20 meses, eu já tirei todo o meu capital, né? Porque circulou aqui 10 mil. Não significa isso tudo. Não significa isso. Significa que, dentro desse mês, né, o capital circulante, ele girou, né, dentro de 20 meses, o capital circulante, ele girou aqui mais de 3 vezes, né, enquanto que o capital fixo só girou uma parte. Então, o que acontece? Eu vou precisar de 3 rotações médias, né, ou seja, 60 meses, para poder eu dizer que todo esse capital, ele girou. Por quê? Porque o capital só gira quando o capital fixo, o capital circulante, faz a rotação por completo. Então, o capital circulante, ele só fará essa rotação por completo dentro de 5 anos. 5 anos equivale a 60 meses. E dentro desses 60 meses, considerando parte da rotação do capital fixo e as várias vezes que o capital circulante vai fazer uma rotação, eu vou ter uma rotação média de 20 meses, né, segundo esse exemplo trabalhado no texto. Então, essa questão é importante, né, o capital ele não é restituído pela rotação média, somente no fim do 5º ano
é que o capitalista estará de posse de seu capital com o qual havia começado o processo de produção. Então, o capital ele não é restituído pela rotação média. Só no fim do quinto ano é que o capitalista ele vai ter todo o seu capital, né, dizer que todo esse seu capital ele realizou uma rotação. Agora, do ponto de vista de produção da mais-valia, né, o capital operou como se houvesse completado a rotação dentro de 20 meses. Né? Ou seja, por conta da mais-valia, né, por conta do capital circulante ter se repetido várias vezes e passado pelo processo produtivo, considerando que não haja crise, né, no decorrer desse processo. Então, dentro de 20 meses, pela questão da produção da mais-valia, é que foi realizado o valor do capital total. Então, a rotação média, né, significa também a questão da produção de mais-valia equivalente ao valor do capital adiantado. Mas, no entanto, todo o capital ele só vai se reproduzir em 5 anos. E 5 anos é o quê? No caso desse exemplo, 5 anos é o tempo para a maquinaria realizar toda a sua rotação. No caso do exemplo, o período de rotação do capital circulante vai se repetir 5 vezes ao ano, enquanto o capital fixo se repete apenas uma vez. A rotação média do capital de 20 meses, então, deve se repetir 3 vezes antes que o capital fixo se reproduza. A gente colocou isso aí no exemplo. Então, quanto mais duradouro for o tempo do capital fixo, maior será a frequência que o capital circulante terá de repetir sua rotação, e tanto mais prolongado vai ser o tempo total requerido pelo capital para completar a sua circulação. Aí, veja só, na medida que cresce a parte do capital que está sob a determinação de capital fixo, a continuidade da produção se converte em necessidade para o capital. Aí, veja só, aí entra aí um pouco da questão da depreciação, né? Então, para o capital circulante, né, a interrupção desse processo só interrompe a criação de mais-valia. Mas, no caso do capital fixo, a interrupção é destruição do seu valor original. Ou seja, se por acaso a máquina ela tem condições de produzir, segundo aquele exemplo que eu coloquei, ela tem condição de produzir 1.000 camisas por ano. E aí teve a pandemia, então o cara não teve um bocado de encomendas, então significa que esse maquinário ele operou só a metade do ano. Então significa que ele produziu só 500 camisas, e aquele outro valor, né, que poderia ser agregado naquelas outras 500 camisas e não foi produzido nenhuma mercadoria, isso aí é depreciação do valor. Isso aí é depreciação do capital fixo, certo? Então, nesse caso aqui, né, quando não está acontecendo, né, quando não está acontecendo essa circulação, então, com base aí no exemplo, só repetindo, o capital fixo ele vai durar 5 anos, enquanto o capital circulante ele vai ter que fazer 5 giros, né, anuais para poder todo o capital girar. Se por acaso o capital circulante ele não faz aquele giro, então significa que do ponto de vista do capital fixo está ocorrendo uma destruição de valor e não uma transferência de valor. Tem transferência de valor é quando a mercadoria é produzida. E se por acaso a mercadoria não foi produzida e a máquina está lá, né, se depreciando, então teve também uma destruição de valor. Então, veja, com a introdução do capital fixo, né, a unidade com a qual se mede a quantidade de rotações, ou seja, o ano, não se apresenta como unidade de tempo para medir o movimento do capital, né? Por quê? Porque depende da esfera capitalista que está atuando. Então, nem sempre eu vou considerar ano, né? Eu vou considerar, então, mês. Então, essa unidade é determinada pelo tempo de reprodução requerido pelo capital fixo e, portanto, pelo capital total de circulação de que ele necessita para entrar na circulação como valor e retornar dela totalmente como valor. Então, o ciclo que a indústria percorre, aqui é uma colocação, né, daquela época do século XIX, mas que também vale para o capitalismo industrial. O ciclo que a indústria percorre está vinculado a essa fase de reprodução total do capital a ser determinada, e o tempo médio de renovação da maquinaria passa a ser um dos motivos determinantes da periodicidade das crises. Né?
aquilo que o Schumpeter, né, ele vai pegar depois e escrever ali em 1950, a chamada destruição criativa, né, porque o capitalismo ele está sempre inovando, o capitalismo ele está sempre dando salto tecnológico. Então, quando o capitalismo ele dá um salto tecnológico, né, então tem essa destruição criativa. Então, aquela maquinaria que ainda estava sendo utilizada, ela vai ser considerada completamente obsoleta. E aí, se por acaso o capitalista ele não tiver uma capitalização suficiente para repor uma maquinaria mais moderna, aquele capital ele entra em crise e aquele capital ele consequentemente quebra. Então, mais ou menos em linhas gerais eram essas colocações do texto do Rodolfo que a gente tinha para fazer.